Então vamos lá, capítulo 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou. Então, acabou aquele tempo de oração, né? Ali no jantar, e aí eles saíram para o vale do Cedron. Havia um olival, então que é o Jardim das Oliveiras, né? O Jardim das Oliveiras, eles foram para lá, é bem ao lado ali dos muros de Jerusalém. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Judas conhecia. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Era bem já avançada a noite, né? Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu-lhes ao encontro e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Eles recuaram e caíram por terra quando Jesus disse, sou eu. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso para que se cumprisse as palavras, não perdi nenhum dos que me deste, né? Jesus não perdeu nenhum porque ninguém foi preso, só Jesus. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou, feriu o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, caso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu. Então não era para uma guerra ali, né? Mas Jesus iria passar por aquele momento que o Pai tinha lhe dado. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Então começa aqui o sacrifício de Jesus, né? Amarraram-no e levaram ele primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. João destaca isso porque realmente um homem morreria pelo povo, não um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Então, na casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, que deve ser provavelmente o Tiago, né? Que estavam sempre juntos, Pedro, Tiago e João. Então, o Tiago, talvez. E voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, ela perguntou então a Pedro, você é um dos discípulos? Então, foi a primeira vez, né? Você é um dos discípulos? Não, não sou. Primeira vez que ele nega para uma mulher, que na outros evangelhos diz uma empregada. No 18 fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, se aquecendo ali na fogueira. Vamos continuar. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu, eu lhe falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou o guarda, né? E Jesus respondeu, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote, né? Até ali, né? O Caifás, que estava ali, né? Então, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram pela segunda vez, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Não é segunda vez. Ele nega Jesus ali, ele estava perto, na casa, no pátio. Então imagina um pátio ali, né? Jesus está aqui, ali, com o Caifás, e aqui estão os guardas, Pedro está aqui,
alguém, então, Pedro está vendo Jesus ali, né? E Pedro, perguntam aqui para Pedro, dentro aqui da casa, do pátio ali do sumo sacerdote. E aí Pedro nega pela segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Então a terceira vez aqui, né? Ele nega. O parente do homem cuja orelha Pedro cortara insistiu: eu vi, né? Poderia ter falado: olha, você que cortou a orelha do meu parente ali, né? Do Malco. Mas, enfim, o Pedro nega pela terceira vez aqui. Vamos continuar. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório é o palácio do governo, né? Palácio do governo. Então, eu já desenhei aqui. Então, Caifás foi da casa de Caifás, foram para o palácio do governo, para o pretório, diante de Pilatos. Certo? Então, e aí já estava amanhecendo, já era manhã, estava amanhecendo. Então passou a noite ali com Caifás e logo na manhã da sexta-feira, né? Então, manhã da sexta-feira, já estavam ali no palácio do governo. Então, na casa, que é a casa do Pilatos, pois queriam participar da Páscoa. Então, os judeus não entraram porque não queriam participar da Páscoa. Eles não podiam se envolver, se misturar com gentios e tal. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. É uma lei religiosa, né? Que é uma questão religiosa. Não é uma questão romana, de lei romana. É uma questão religiosa. Pilatos coloca. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles já queriam executar, na verdade, né? Eles queriam executar. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para a casa, né, para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Então essa não é uma pergunta, porque dentro da lei romana, Jesus não poderia dizer que era rei dos judeus. Já tinha o rei César, né? O rei César, na verdade, que ficava em Roma, né? O rei de Roma. Então não poderia ter outro rei. Você é rei dos judeus? Perguntou Jesus. Essa pergunta é tua, os outros te falaram a meu respeito. E Pilatos responde: acaso sou judeu? Foram seu povo, seus chefes, os sacerdotes que entregaram a mim. O que foi que você fez? Disse Jesus. Aí, bom, quanto a ser rei, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui, né? O meu reino não é deste mundo. É, de novo, aquela palavra cosmos, né? Eu não estou para reinar nessa estrutura de mundo, nessa ordem de mundo. Meu reino é dos céus para a terra, é um outro governo, é um outro reino. Glória a Deus. Então, continuamos. Então, você é rei, disse Pilatos. Se teu reino não é desse mundo, então você é rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Não é? Me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Tirando sarro, né? Fazendo uma chacota, uma brincadeira. O rei dos judeus? Assim como essa pergunta, tá? Não é que ele fez uma pergunta que ele queria saber. O que é a verdade? Na verdade, é uma pergunta retórica que se diz, né? Uma pergunta que era uma pergunta filosófica. Quem sabe a verdade? Quem conhece a verdade? Não é? Existem várias verdades, então era uma questão filosófica, né? E é o que Pilatos está colocando aqui. Mas o que é a verdade?
né? E aí ele brinca, então tá bom, então querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, não, ele não, queremos Barrabás, né? Ora, Barrabás era um bandido. Então, aqui termina esse capítulo 18, então já começa aqui a questão entre Jesus e Barrabás, né? E aí o povo fala, não, solte Barrabás. É interessante porque um bandido foi solto para que um santo, né, Jesus, fosse preso. Então, Jesus foi preso e quem foi solto foi um bandido. Então, isso já estava anunciando aqui a obra da morte de Cristo, né? Cristo morreu por nós, né? Cristo morreu por Barrabás. Cristo entrou para a prisão, Barrabás saiu da prisão. E aqui a gente vê então que começa essa caminhada. Primeiro à noite da casa de Caifás vai para Pilatos. E Pilatos está prestes para enviá-lo para o sacrifício. Então, continuamos amanhã no capítulo 19. Meu Deus, tem sido tremendo aqui esses estudos. A gente está se aproximando do final da crucificação e da ressurreição. E que você possa ler a palavra de Deus com todo esse amor, com todo esse carinho. Tá bom? Então, até amanhã. Tchau, tchau, queridos.